Só um instantinho, só para fazer a prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos e somos. E pedirmos por aqueles que aqui não conseguiram chegar. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma, da hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Capítulo 21, Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Luiz Bordeaux, 1861. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer, não vedes os numerosos rebentos ascirando pela época da floração. E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo, são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração, acima de tudo o mais. Os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estarei mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses silfos alígeros, que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da união. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Fecha. Muito bem. Esse é um dos textos mais difíceis de aplicar.
Por que, né? Se você vai olhando o texto, no começo ele fala que a gente tem que se precaver daqueles que se colocam como Cristo, né? Esse praticamente é metade do texto. A outra metade, ele fala o quê? Siga confiante, siga com coragem, vá em frente e que nada de mal vai te acontecer, porque você está alinhado com a espiritualidade superior. Para trás, para trás. Oi? Para trás. Começa atrás. Isso, já peguei. Tudo bem até aqui? Por que é difícil? É difícil porque essa colocação, você muitas vezes adota uma postura assim de fé incondicional, né? E você acha que você tomou uma vacina contra qualquer tipo de envolvimento, qualquer tipo de processo de obsessão, e acaba muitas vezes fazendo um monte de bobagem, achando que está fazendo tudo certo, né? Por quê? Porque você está... Não, eu estou aqui na casa de Fabiano, eu estou aqui no centro, eu estou na igreja, e estou fazendo tudo certo e nada de mal vai me acontecer, eu estou imune a qualquer tipo de envolvimento. Estou salvo. O salvo a gente não usa muito, né? Mas para nós aqui, o fato da gente tá estudando, tá tomando passe, tá assistindo sessão, a gente acha que nós estamos imunes a qualquer tipo de envolvimento. E aí você fala, não é bem assim, né? Tem mais coisas para você fazer. Como? E a casa não me protege? E o meu anjo da guarda? Por isso eu acho a dificuldade desse texto. Então, por isso que a gente vai esmiuçar um pouquinho, né? Então, se me permite, eu vou repetir alguns trechos aqui. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, quais sejam essas, né? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhes juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Tranquilo? Opa, então já a receitinha já curou, né? Eu tenho que olhar, né, justamente se a pessoa é caridosa, é amorosa, é indulgente, se ela é conciliadora, e se isso tudo bate com o que ela faz. Tudo bem? Então aí vem a pergunta, o que são os profetas? Porque aqui é os falsos profetas. Aqueles que provavelmente dizem, aparentam isso, uma expressão de... O profeta, não falso profeta, o profeta. O que é o profeta? Profeta É isso que é... você falou aí. Não. Esse não é esse é o cristão. O profeta, né? Quando a gente fala profeta, ele profetiza, né? No sentido, né? Se tem um falso profeta, tem um verdadeiro profeta. O que é um profeta? Ele é aquele que traz alguma revelação divina. Ele é meio que um intermediário entre a revelação divina e a humanidade, né? O que mais? Eu estou procurando no Google, o Dr. Google aqui ajuda. O que vocês acham que é profeta? Qual é o conceito de profeta? Ele deu um conceito interessante. Profeta é aquele que profetiza, que... Boa, eu gostei. Esse Somebody Love. Que está revelando alguma coisa que ainda não aconteceu e pode acontecer ou não pode acontecer. Nós tratamos é um profeta. Não, tudo bem. Nós temos um monte de profetas, né? O Velho Testamento ele é eivado de só profetas, né? Então, somando o que os dois colocaram, o que é? Algo de alguém que traga
de uma forma, divinamente, né, vou colocar assim, algo do futuro. Tudo bem? Tranquilo ou não? Ficou alguma dúvida? Acho que, né, nem precisa abrir. Está relacionado a segredos, está relacionado a dizer algo sobre o que pode vir a ser. Isso é a ideia de profeta. Né? Muito bem. E como é que você vai julgar um profeta? Você vai julgar se ele é caridoso, se ele tem a bondade, a caridade, se ele concilia. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque todo aquele espírito que de alguma forma ele amina, ele cultiva, ele planta a discórdia, você já tem que ficar com o pé atrás. Né? Se ele de alguma forma ele busca a cisania, aí já é um sintoma, né? Agora, profetas para nós, aqui ele está querendo dar uma conotação que seja quem? Os médiuns. Né? Na verdade, são os espíritos através dos médiuns. Então, se você ouviu que Jesus está lá, né, se precavenha. Bom, por que eu gostaria de ir ver Jesus hoje? Para que? Vamos, né? Alguém fala que Jesus está lá na Atlântica, né? Está lá perto, está andando sobre as águas lá e está formando a fila. Por que eu iria lá? Primeiro para ver se é verdade, se é ele mesmo, né? Primeiro é o São Tomé, segundo, né? O São Tomé. Segundo, ele vai dizer alguma coisa isso, sobre a revelação. Tudo bem? Vocês vão sair correndo para ir lá? Por quê? Porque nós já temos as profecias através da doutrina espírita. Ou será que a gente precisa saber alguma profecia em relação à minha vida? Saber se eu vou ganhar na loteria, se minha filha vai casar, quantos filhos vai ter. Eu entendo que, para nós, a grande profecia é a própria doutrina. Quando a gente fala doutrina, são todos os livros, são todas as... a partir de Kardec, são todas... Gente, o que tem de informação para que a gente possa digerir isso é tão grande que se aparecer um profeta vai me confundir, particularmente. Por quê? O que ele vai poder falar é sobre a minha vida pessoal. Até nesse aspecto, hoje, fica complicado alguém buscar alguma coisa. Olha, eu talvez buscasse um profeta em termos de uma cura de uma doença, né? Para ser mais exagerado, né? Agora, o que ele vai falar que vai acontecer no futuro que vocês já não saibam? Deu para entender o que eu quero dizer? Vocês todos já têm essas informações. Vocês sabem o que vai acontecer nesta encarnação e nas outras. Ah, não sei não, Zé. Não, você pode não saber com detalhes, mas o planejamento, o grosso, não tenha dúvida que sabe. Você já sabe o que vai acontecer nas próximas encarnações, não só com você, com todo mundo. Então, para que essa busca de uma resposta individual? Tudo bem? Olha o risco que você está correndo. Ah, mas eu gostaria de saber se eu me mantenho nessa profissão ou mudo de profissão, se está tudo certo, se eu fiz certo. Espera um pouco, né? Vamos lá. Eu tenho um anjo da guarda, um guia, né? Não vamos nem chamar de anjo da guarda, um guia, que ele está o tempo todo zelando pelos nossos pensamentos, que ele está corrigindo a gente o tempo todo. Você acha que ele está tão distraído assim que você pegou um rumo errado? A menos que você não esteja ligado nele. Agora, se você está ligado nele, você está fazendo a tua parte, né? Mas conscientemente, que é a segunda parte do texto que nós vamos discutir, no estado de vigilância. O que é o estado de vigilância? Você está, percebendo se você não está exagerando, não está fazendo bobagem, está sempre conferindo suas ações com quem é próximo. Mesmo que eventualmente você esteja errando, esse erro é dentro de um intervalo de aprendizado. Ah, mas eu estou com câncer, Zé, gostaria que eu fosse curado. Tá bom, é legítimo, e eu vou te dizer, se eu tivesse um problema, ou quem tem problema na minha casa, eu vou atrás do médium,
de efeitos físicos, se eu sei que tem, levo, como sempre levei, e vou atrás. Mas, né, se a gente manifestar, se a gente exercitar a fé que a gente aprende na doutrina, né, está... É que está fechada a biblioteca, né? Tem um livro que eu estou lendo na segunda-feira, ele é muito claro, ele descreve num parágrafo todas as nossas doenças, né, que têm origem por conta do nosso comportamento. Então ele fala cataplexia, a cirrose, e todas as formas de câncer têm fruto no nosso pensamento, no nosso comportamento, que advém do nosso pensamento. Todas. Então deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que eu, indivíduo, que estou com a doença, né, eu estou com aquela doença, de alguma forma, como é que eu poderia me curar? Preciso obrigatoriamente ir atrás do profeta? Não. Estou afirmando para vocês que não. Né? Os médiuns videntes, clarividentes, eles são unânimes em falar que enquanto a pessoa está lá no salão ouvindo a preleção da sessão, os espíritos estão manipulando o perispírito dele e fazendo tratamentos que ele nem está percebendo. Cada vez que você pede alguma coisa e pede com fé, com sinceridade, né, sem segundas intenções, você é atendido na primeira oportunidade, que pode ser até na sua casa, enquanto você dorme. Ora, então, eu pergunto, nós hoje, aqui, né, será que nós temos essa ansiedade em encontrar um profeta? Eu acho que, pelo menos para o grande grupo aqui, não. Porque o que vai ser trazido que justifique a gente interromper o que nós estamos fazendo? Eu não diria nem interromper, nós temos que aprimorar o que nós estamos fazendo. Né? E o que é aprimorar? É me tornar cada vez mais vigilantes, para que inclusive desenvolva a sua própria segurança. Porque no frigir das contas, né, no final, de quem é a responsabilidade pela deliberação? De quem é a responsabilidade pela decisão? De quem é a responsabilidade pela escolha das ações? De quem é? Eu não vou nem usar no plural nossa. É minha. De mais ninguém. De mais ninguém. Mesmo que os espíritos falem, que o profeta fale, a decisão é minha. E para eu tomar essa decisão, né, eu uso uma série de variáveis, mas no fundo todas elas partem da onde? Da minha razão. Porque se eu não tiver uma explicação de por que eu decidi aquilo, você pode até ter acertado, não tem valor nenhum. Porque você fez porque alguém falou, não porque você entendeu o que você estava fazendo. É a mesma coisa de, o cara, por onde eu vou? Vai, vira à direita. Você está aprendendo o caminho? Não, você está seguindo a mão do cara. Agora, se o cara falou, você vai aqui, quando chegar naquela curva, você vira à direita. Te mostrou no mapa, aí você vai sozinho? E para que a gente existe no universo? Para andar sozinho. Né? Nós temos que andar sozinho. Mas eu estou com os irmãos, claro, sem dúvida, mas a decisão é sua. Nós recebemos ajuda, mas o passo quem tem que andar somos nós. Somos nós, não tem jeito. Eu já brinquei com vocês, eu tenho um amigo que ele é justamente médium de efeitos físicos, mas antes dele eventualmente até dar o passe ou fazer qualquer coisa, ele fica 1h30 assim, com uma historinha que é mais ou menos essa. Olha, imagine a casa que você mais gostaria de ter, o que você queria ter na casa. Aí você imagina, ele falou, multiplica isso por 10. Aí ele pensa, imagine o que você mais gostaria de ter. Aí você fala, multiplica isso por 10. Então é o seguinte, tudo isso vai ser dado para você. E muito mais, só que tem um detalhe. Você tem que ficar 5 anos lá no Polo Norte sozinho. Depois que você sair do Polo Norte, aí você tem tudo isso. Aí você tem que ficar lá sozinho.
E na casa lá, só que a casa é uma casa, o que você imaginou que precisava na casa, eles também colocaram. Só que você vai ficar sozinho. Aí o que acontece? Não passa ninguém. Só um cara, uma vez por ano, para trazer mantimentos. Vai trazendo mantimento. Mas aí vai passando o tempo, né? Tem umidade, tem o frio e tal. Então o que acontece? A pintura vai ficando descascada, aquilo tudo vai desbotando, e você ainda tem que ficar mais 2 anos lá, porque já se passaram 3. Então você quer pintar. Aí você então pede ajuda e manda para o cara lá te trazer tinta e tal. Aí o cara vem. O cara vem, traz tinta, traz escada, traz tudo. E mais, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Só tem uma condição. Quem tem que pintar e consertar é você. O cara que está lá só ajuda. Qual é a metáfora que ele está fazendo aí? A casa é o seu corpo. O seu corpo é o seu corpo que você teve para passar isolado lá no Alasca, até depois conquistar tudo mais o que você imagina. Só que você tem que consertar o seu corpo. Todos te ajudam, todos os espíritos, médios, as plantas, todo mundo te ajuda. A alimentação, mas quem tem que pintar e raspar é você. Se você não quiser consertar a sua casa, ninguém vai consertar por você. Deu para entender isso? É o conceito exatamente do se curar, do equilíbrio, da proposta de mudança. Se você não quiser mudar, pode ficar falando 1 ano seguido que você não quer mudar, não vai mudar. Não vai mudar. Agora, se você quiser mudar, aí todo mundo vai ajudar. E aí eu pergunto para você, será que eu tenho consciência que eu quero mudar? Ah, não, eu quero. Todo mundo aqui vai levantar a mão, eu quero mudar. Tudo bem, então, olha, vamos fazer um raio. Como é que a gente faz engenharia? Primeira coisa, você quer resolver um problema, situação inicial. Tem que descrever a situação inicial, né? Como é que eu estou, qual é o tamanho do buraco, o que eu tenho lá. Situação final, o que eu quero naquela situação final. Quero um pilar assim, assim, assado, né? Essa é a situação final. Aí o que eu tenho que fazer? Como que eu vou daqui para lá e as diferentes alternativas. Certo? Então, primeiro passo, como é que é a situação atual? Você sabe qual é a tua situação atual? Não sabe. Porque a gente se recusa a se conhecer. A gente não quer se ver. A gente não identificou os próprios defeitos. A gente não identificou. É difícil isso. Então como é que eu vou fazer uma mudança se eu não sei o que tem que ser mudado? Aí vira empirismo. Aí eu fico perguntando, Vitão, o que você acha que eu tenho que mudar? Fernando, o que você acha que eu tenho que mudar? Ô Carlos, você viu que eu não perguntei para a mulher. Ô Carlos, o que Porque mulher fala, você tem que mudar tudo, né? Cada um vai falar uma coisa, eu posso até acompanhar a orientação dele, mas vai chegar uma hora que se eu começar a multiplicar, as orientações, as visões podem ser até contraditórias. E o que eu faço? Sou amigo de todos, quem que eu vou acreditar? Tem que partir do que eu identifico. Do que eu identifico. Tranquilo? E como é que eu me identifico? Como é que eu me conheço? Eu vou bater bastante nisso, porque eu também estou estudando isso, né? Foi uma surpresa para mim quando eu descobri isso. Eu só me conheço através dos outros. Isso é difícil. Quando é que eu vou perceber quem eu sou? Ora, se esse livro é incondicionalmente meu, eu pego e faço o que eu quiser, é meu. Agora, quando esse livro eu quero, o Fernando quer, bom, mas... Ah, não, tudo bem, você usa de vez em quando, eu uso outro... Não, mas a gente tem que usar junto. Aí, bom, mas por que ele tem que... Mas ele está fazendo isso porque é de pirraça ou é... Né? Mas por que eu pensei em pirraça? Porque então é porque eu também faço as coisas por pirraça. Né? Então, eu nem imaginava que eu era pirracento. Mas quando é que eu percebi que existe a tal da pirraça? Quando eu percebi que um outro quer a mesma coisa que eu.
Deu para entender essa história? É através do convívio dos outros que eu vou enxergando os meus próprios defeitos. E aí, na medida que eu for enxergando, aí eu estou descobrindo a situação atual. Situação atual. Quais são os defeitos? Eu tinha um amigo que era professor de Química, ele era até inocente, né? Bacana ele. Mas ele fazia o quê, rapaz? Ele pegava e escrevia os defeitos dele na agenda e o que ele tinha que mudar e o que ele tinha que fazer dia por dia. Qual é o grande problema? Ele esqueceu a agenda na sala de aula. E a alunada pegou. Né? Você imagina? Tem que falar menos palavrão. Tem que... E aí, né? Isso são coisas que a gente que tem que... Né? Mas é isso. Eu teria, né? A gente só não vai escrever, porque não tem finalidade nenhuma, mas eu posso ficar me policiando em relação àquilo que eu já percebi que eu tenho defeitos. Daquilo que me incomoda, né? Conviver com as pessoas é muito legal, desde que elas não te incomodem. Mas a maioria incomoda. A maioria incomoda, até mulher eu nem falo, mas a filha incomoda, sócio incomoda, empregado incomoda, patrão incomoda. Eu estou falando incomoda, né? Desconforto. Por que me incomoda? Tem que entender. Você não vai sair perguntando, né? Mas você tem que entender por que aquilo te incomoda. Por que você não vai com a cara dele? Ah, não, é por causa da outra encarnação. É muito fácil ficar jogando isso embaixo do tapete do passado. Né? Nós sabemos, pelo mecanismos da mediunidade, que quando a gente entra, nós temos o nosso perispírito e que ele se expande. Cada vez que ele vai e volta. E quando a gente encontra uma pessoa, ele expande e toca o perispírito da pessoa. Tocou, identifiquei e voltou. Puxa, olha, me dou bem com ele. Entrei num lugar, começou a bater meu perispírito. Esse ambiente não está legal. Não tem nada a ver com o passado. Pode até ter a ver com o passado. Mas o sintoma é presente. O sintoma está refletido agora. Por que aquele ambiente não me é agradável? Ou por que é? Por quê? E aí nós vamos entrar num processo de conhecimento da situação atual, descobrir as próprias necessidades e aí estabelecer qual é o caminho, porque o final a gente já busca. Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer para atingir aquela situação? Não basta encontrar um profeta. Aliás, deu para entender o contexto do falso profeta? Porque senão muitas vezes a gente vai achar o verdadeiro e também separar na frente de Jesus hoje. Né? Imagine que ele vem aqui, entrou na casa, parou. O que você vai perguntar para ele? Quem vai ganhar a Copa? É isso? Você vai perguntar. Não vai perguntar nada. Não porque eu estou falando, porque você não vai ter o que perguntar. Aliás, quando estão nessas situações, o que você faz quando você chega na frente numa situação dessa? Não fala nada. Porque se o Espírito tiver que falar para você algo através de algum irmão médium, ele vai falar. Ele vai falar o que você quer perguntar? Não, ele vai falar o quê? O que você precisa ouvir. Bom, se você precisa ouvir, então é uma necessidade, você vai ouvir através do Espírito, através do Jornal Nacional, através da revista, através do conselho do namorado, da esposa e de qualquer um. Porque no fundo isto tudo os fazem também profetas, assim como nós. Tranquilo? O fato de fazermos algumas obrigações não nos torna imune a nada. Né? Não me desobriga a nada. O fato de eu frequentar um centro espírita, frequentar uma religião, frequentar qualquer que seja a situação, não é garantia de nada.
Só é garantia de que você tem ajuda, que você está buscando, isso sim. Mas garantia que você não pode sofrer um contratempo espiritual, um envolvimento? Será que isso é garantia? Não. A única garantia que você tem para que isso não ocorra é, no seu tempo integral, você seguir aquilo que a tua consciência manda, aquilo que você aprendeu no Evangelho. Mas é o orai e vigiai. É isso que garante a sua imunidade. Não é orai e vigiai lá no templo, não. É orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Até quando? Até sempre. E para nós encarnados é mais complicado. Porque até o último instante do desencarne não acabou sua prova. Às vezes você até se sente empolgado, né? Você fala assim, puxa, isso aqui tá legal, tal, isso aqui, pô, até que enfim estou numa fase assim, né? E eu estava assim, né? Aí eu comecei a ouvir uma palestra do Divaldo, em que eu incorporou Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes diz que não adianta nós ficarmos só fazendo esse tipo de análise, grosso modo, enquanto estamos aqui, enquanto nós não terminarmos a nossa prova na Terra, nós não podemos ter garantia de nada. Que eu já conquistei, que eu já me salvei, que eu me esclareci, que eu aprendi, não. Não, é só depois do desencarne. Porque você pode renegar tudo. Na história da doutrina, quantos médiuns, quantos espíritas, né, chegou num determinado momento, por alguma circunstância, negaram até aquilo que fizeram. Por uma questão de envolvimento, de conveniência. Encarnados? Sim, sim. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu conheci um espírita que agora virou evangélico. Nunca foi espírita. Nunca foi. Porque não, de fato não. Podia deter o rótulo de espírita, né? Usar o rótulo de espírita. Mas a gente, não que a gente tenha uma hierarquia nas religiões e que a gente está numa condição privilegiada, não é isso. É que esclarecimento é esclarecimento. Ou você está esclarecido ou você não está. Se você está esclarecido e está interpretando errado, até se admite. Então, eu conheci, mas interpretei errado. Então você vai ouvir muitas pessoas colocando isso, mesmo dentro da doutrina, né? Pessoas que vão em tal centro, vão em tal lugar, aí, poxa, legal, aquele centro é bacana, tal, não sei o quê, né? E, puxa, vai tanta gente assim, tanta gente assada, tem a orientadora e tal, e que dia você vai lá? Eu vou lá, eu vou de quarta, eu só não vou quinta, porque aí quinta já é um pouco mais pesado, porque aí já tem um negócio de umbanda e tal. Aí o outro, não é um nem dois, e o outro, não, é legal, tal, é só você levar o lenço branco que aí ela põe na cabeça. Como assim? Não, mas é mesa branca. É mesa branca. Você viu que na casa de Fabiana agora a mesa é azul, que é para ver se muda. Que não é a mesa branca que vai fazer o centro kardecista. Né? Para que tomar passe com lenço branco na cabeça? Só se estiver chovendo. Aí, né? Não está coberto aí. Veja, aí você olha aquilo, né? Nossa postura, que é isso aqui. Né? E aí, como é que você não critica, né? Tanto que eu estou evitando criticar aqui, né? Eu estou só discernindo, né? Porque senão a gente toma... Ontem eu ouvi uma palestra, o cara estava fazendo uma palestra lá, e o cara estava falando sobre geometria, né? Eu olhando assim, e aí eu tinha um outro cara do lado e falei, isso não é bem assim e tal. Aí o cara foi e tal. Aí depois veio a palavra para eu comentar sobre a palestra dele para ele. Todo mundo olhando, porque sabia que a gente está envolvido com exatas, aí eu elogiei e tudo mais. Afinal de contas o cara estava empolgado. Aí no final, eu peguei em particular e falei, olha, esse negócio aqui que você falou, da teoria do Kekulé, o carbono e tal, que era um negócio que eu lembrava muito bem do cursinho, né? É a teoria que ele sonhou, que é uma ligação de carbono, né? Que não batia. Então o Kekulé, que foi o cientista, o químico, né? Ele teve um sonho e nesse sonho os macaquinhos pulavam de galho em galho, e aí ele, então essa ligação aqui entre o carbono, ela pula daqui para cá, em movimento, então é por isso que eu vou desenhar a molécula assim,
com uma bolinha que é harmônico e tal. Eu contei pro cara, né? Falei para ele, olha, dá uma olhada que você falou de um negócio. Não. Todos os livros que eu li falou que era da cobra. Então, aí eu deixo ele com a cobra lá e eu com o macaco. Ele com a cobra, eu, né? Mas eu volta lá, aquela listinha, na minha listinha tem uma coisa assim, arrogância, né? Isso tá difícil de apagar. Eu escrevi uma vez, depois não apagou nunca mais no caderninho, né? Como é que você não é arrogante? Como é que você não é prepotente? Isso é complicado. Então, né? Aí não tem borracha. Aí você percebe, não vai ser nessa encarnação, porque nessa aqui já está escrito, a folha é só se arrancar, né? Mas é essa identificação que vai demorar muito tempo para a gente, mas tem que começar a tentar resolver. Para isso, a gente tem que se prender às obras de Kardec. Kardec, ele dá os limites. Tudo é possível, porque se você for pensar, quando você fala em espiritualidade, né, é complicado ser médium, principalmente esses médios assim, vidente, clarividente, sabe por quê? O mundo da espiritualidade, quantos mundos tem? Então, para ele pôr ordem naquilo, ele está vendo muito mais que o outro, ele está vendo aquilo, então para ele aquilo tem uma força incrível. Então ele, olha, eu estou vendo 7 céus, eu estou vendo, está vendo mesmo, mas ele está vendo um pedacinho da coisa, né? É aquela metáfora que a gente fala, que a verdade é um elefante. Aí você põe 3 cegos para descrever a verdade. Só que você põe um para apalpar a pata traseira, o outro a orelha e o outro a tromba. Os 3 estão tocando a verdade? Sim. Mas estão totalmente diferentes, né? Então, o médium está tocando lá a verdade, mas como é que é o elefante? Kardec te dá os limites do elefante. Aí, a mediunidade é que vai te mostrar que você está pegando um pedaço daqui, está pegando a orelha, está pegando a tromba e tal, né? E aí você vai, eu estou vendo penugem. Não, então você está fora do elefante. Você está, isso aí, plumagem não existe. Né? Reveja isso, repasse, que aí isso é mais provável que alguém esteja te enganando. No fundo é isso. Né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Só para destacar aqui. Olha só, todo aquele que revela um átomo de orgulho, foge dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E aqui vem a parte da exortação, que a gente tem que gravar, mas continuar vigiando. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações. Aqui, ó, o segredo está aqui. Sem segundas intenções. Né? Na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre sem nenhum temor. E afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estarei mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova. Se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações de vossa alma diante do infinito. Aqui, ó. O que ele acabou de falar? Que a doutrina é o seu profeta. Aqui, ó. Né? E deixar-se levar por esta suave doutrina que vem revelar-vos as leis eternas. A doutrina é quem é a profecia, né? Satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Então nós não precisamos do ser humano como veículo para necessariamente nos colocar a caminho. Particularmente, nós já estamos
pelo menos sabemos, temos a bússola. A gente já sabe qual é o norte. Agora cabe a gente caminhar. Né? Esses profetas, essas situações, são para aqueles que ainda não têm a bússola. Então, para eles vão se sentir assim, maravilhados com algumas revelações, tanto quanto nós nos sentimos quando em contato com essas. Mas hoje, se mesmo um irmão companheiro aí, médium, falar alguma coisa para você de uma revelação muito significativa, você vai se surpreender? Não, porque para nós isso já é normal, é natural, faz parte do nosso cotidiano. O que para muitas pessoas assim é um evento, para nós é mais uma das ocorrências. Tranquilo? Alguém quer colocar algo? Não? Vocês estão cada vez mais calados. Muito bem, capítulo... Opa, até que enfim. Eu já estava achando que... Na verdade, eu não sei se é uma coisa minha, mas o futuro não me interessa. Eu acho que, não sei, eu não quero saber o futuro. A gente tem que saber o presente. Viver o presente e fazer o melhor que a gente puder do presente. Sim. Às vezes o futuro pode ser tão horrível, para a gente que vai sofrer por antecipação, não sei. É uma sensação que tem. Você parece o meu amigo na segunda-feira que eu estava falando. Pode ser bom também, né? Não, ele falava, Zé, nossa, tá tudo tão bem que eu estou esperando que alguma coisa dê errado. Mas é verdade, ele falava, né, é como se assim, depois da bonança tem que vir a tempestade. Ou vice-versa. Pode até que ser que não, mas... Isso. Você não falou outro dia do futuro, não tem futuro sem presente, isso. Né? Então a gente tem que viver o que está aqui, né? Isso, mas a gente tem que cultuar os ideais, né? Porque são eles que fazem com que a gente mude. É assim, eu sou assim, estado atual, e eu quero ser assim. Não, tudo bem, uma expectativa, mas não saber se essa expectativa vai ser, entendeu? Essa profetização de querer saber se isso vai ser atingido. Veja, cabe a mim saber, eu acho que mas é uma questão de enfoque diferente. Não é se vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer se você quiser. Tá. É diferente. Não existe assim, vai passando o tempo e vai acontecendo. Não. Então, às vezes a gente se empolga. Então, você está ouvindo uma música clássica tal, e um solo de violino que você fala assim, puxa, como eu gostaria de tocar isso aqui. Pode ficar só na vontade. Agora, se eu tiver mesmo interesse e quiser aprender aquilo vai acontecer, aquele é o meu futuro. Né? Aí você tem que perguntar, mas por que você quer tocar aquilo? Por quê? Será que você não pode tocar o que não seja o solo? Aí você começa a perceber que você não está querendo tocar aquele trecho da música de violino. Na verdade, você está querendo aparecer. Estou falando por mim. Né? Porque eu não me contentaria em tocar o pessoal lá do fundo. Então, opa, não tem nada a ver com o violino aqui. Esquece o violino. O problema é outro. Certo? Agora, não, eu quero tocar porque eu quero tocar. Eu quero tocar porque eu acho bonito e quero tocar. Então tá bom. Prazer. Isso vai te desenvolver prazer. Né? Então, aí vai acontecer no futuro se você correr atrás. Aliás, isso é um negócio assim, muito interessante quando a gente percebe, quando dá aula, né? Você também dá aula, você sabe disso, quem dá aula sabe disso. É muito comum haver aquela resistência ao estudo, à forma de estudar e tudo mais, né? É muito comum isso em muitos alunos, até na gente mesmo. Estava contando outro dia para vocês. Então a gente, que coisa chata. Tal. Aí depois que você passa por um condicionamento que você tem que estudar, porque senão vai tomar um pé na orelha, vai ser reprovado, vai perder os amigos, não vai, né? Aí de repente você começa até a gostar de estudar. Né? A gostar de estudar. E aí aquela brincadeira que eu falei, sempre faço para vocês, né?
a gente sabe porque gosta ou gosta porque sabe? Vocês lembram disso? Gosta porque sabe. Você sabe porque gosta, porque aluno fala assim, eu gosto de histórias, mas eu odeio matemática. Por quê? No meu espírito, eu gosto de história. Aí a gente pergunta, você sabe porque gosta ou gosta porque sabe? Não, eu gosto porque eu sei, né? Eu sei aquilo que eu gosto, né? Então a gente vai brincando. O que você acha de uma cidade lá no interior da Amazônia? Eu não sei, não conheço. E então, o que você acha lá diz o nome de uma cidade, ele fala geralmente o nome da cidade que ele gosta, né? O que você acha de lá? Lá eu gosto. Então, para você saber se você gosta ou não, a primeira coisa é conhecer. Eu tenho muito aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu preciso estudar inglês, mas já vou avisando, eu detesto inglês. Por quê? Porque não sabe inglês. Entendeu? Aí você fala, é difícil, né, você lidar com isso? Não, aí que tá, você mostra para ele que, na medida que ele souber, aí ele tem o direito de gostar ou não. E aí você vai numa encarnação, eu vou nascer como lixeiro. Pode acontecer? Pode. E aí eu odeio aquilo. Depende. Eu odeio, mas na medida que eu sou um profissional lixeiro aplicado, o que é aplicado? Bom, já que eu estou aqui mesmo, então paciência, vamos lá, já que tem que fazer direito. Na medida que você vai fazendo o teu trabalho, você passa a gostar de ser lixeiro. Porque você acha alguma coisa que você faz diferente, que você consegue agregar, que você consegue melhorar. E você vai descobrir que, na verdade, através de ser um lixeiro, você vai poder fazer um papel útil e até econômico, até lucrativo para você, de reciclar lixo e ficar rico. Ou de pegar e ajudar comunidades, ou não sei o quê. Por quê? Porque você primeiro conheceu. Então, a vida é assim, a existência é assim. A gente passa pelas situações para primeiro conhecer. Primeira coisa, se eu não gosto de inglês, é porque você não sabe inglês. Primeiro aprenda inglês. Por que eu tenho que aprender? Porque tem que aprender. Não tem jeito, senão não vai arrumar emprego, não vai viajar. Então tem que aprender. A hora que aprendeu, você pode ter certeza que aí começa a passar a gostar. Em todos os aspectos. É claro que todo mundo gosta de história. Não precisa estudar. Só fica ouvindo. Estou viajando. É na hora da prova. Não, na hora da prova já enrosca que eu tenho que escrever. Porque enquanto eu estou ouvindo, tudo legal. Agora tem que escrever, aí já começa a ficar mais difícil. Tinha um teste famoso que compunha aí as contratações das empresas. Se você gostava de assistir televisão, tinha as alternativas lá. Assistir televisão, o que você mais gosta? Assistir TV, ouvir rádio, ler ou escrever. Tinha mais uma, mas vou parar nessa. Assistir televisão, ouvir rádio, ler ou escrever. O que todo mundo anota? Assistir TV, ouvir rádio, ler. Só passa na prova quem põe escrever, porque é a única das 4 atividades que exige ação. Todas as outras 3 são passivas. Assisto, ouço, leio. Agora, escrever, você mede a iniciativa do sujeito aí. Olha quanta bobagem. Mas a gente é assim, a gente é acomodado. A gente quer o mais fácil. Mas é um contrassenso, porque a sua natureza é de ação. O espírito não para. O que os alunos mais detestam é escrever composição. Por quê? Porque é o peso da matéria. Como espírito ele tem uma liberdade muito maior. Agora, quando está preso aqui, aí ele tem que escrever. Aí ele tem que comer. Ele tem que beber. Para comer tem que ser gostoso, tem que estar quente. Olha quanto trabalho. Por que hambúrguer vende? Porque não tem que mastigar. É verdade. É lógico. Não tem que mastigar. Agora a gente tem que... Que ponto chega, né? A gente abandona,
A gente tem que buscar. Por isso que não fujam das coisas difíceis. Não é burrice. O cara fala, você é burro, tá vendo que não vai? Você tem que tá achando o caminho mais difícil. Eu não estou vendo aquilo como uma burrice. Eu estou vendo aquilo como um desafio. Eu estou vendo aquilo como uma ampliação do meu limite. Porque fazer o mais fácil é o que o mundo inteiro hoje está fazendo. Gente, aquela brincadeirinha aquela piadinha do Jô Soares, né, que o pintor ia pintar o banquinho. Vocês lembram disso? Tinha um quadro assim, o cara ia chegar, faz tempo, isso é só do tempo do pessoal. Assim. O cara chegava lá com o banquinho, aí chegava o pintor e ele falou, quanto você vai cobrar para pintar o banquinho? Ele olhou, R$2. Então tá bom. Aí ele vai começar, chega o outro, quanto é que você vai cobrar para pintar o banquinho? Ele falou, R$2. Não. Você vai falar que é 4. 2 é meu, 2 é teu. Tudo bem. Aí, daqui a pouco chegou outro, quanto você vai cobrar? R$4. Não, que R$4? Você vai falar que é 8, tá? 4 teu e 4 meu, né? E assim vai. Daqui a pouco o banquinho já está em mais R$100. Aí chega o dono. Quanto é que você vai cobrar o banquinho? Eu falei, R$100. Pô, você é ladrão, hein? Né? Hoje é isso. Quem pinta o banquinho é um cara. O resto ninguém pinta. Só manda pintar e cobra. Porque todo mundo quer o caminho mais fácil. Difícil você achar o cara que não deixa que eu pinto. Não tem. Isso é um contrassenso à própria natureza do espírito. Porque nós temos que saber fazer. Nós temos que buscar, né? Ah, mas não vou fazer tudo. Sim, mas não fuja. Não fuja. Se tem que fazer, então vamos lá. Tem que ser o lixeiro, vamos ser o lixeiro. Senão, aí a gente está sempre fugindo. Né? Tem um professor em Harvard, eu esqueci o nome dele, é muito famoso, e um dia, ele já tem uma certa idade, ele entrou na sala de aula e falou, olha, eu tenho uma notícia ruim para vocês, não é muito boa não. Todo mundo ficou apreensivo, o que ele vai falar, né? Não vai dar mais aula, que ele está doente e tal. Sabe o que ele falou? Todo jeito mais fácil de ganhar dinheiro já foi descoberto. Tudo que é fácil de fazer já foi descoberto. Só existe o mais difícil. Oh, é isso, gente. Ganhar dinheiro fácil, viver, vamos trocar, né? Viver de forma fácil, todo mundo já descobriu todas as maneiras. O complicado é você viver na forma difícil. Qual é a forma difícil? Trabalhar direito, ser honesto, cumprir as obrigações. Aí isso é difícil. Isso é difícil. É difícil. Mas é difícil assim. É difícil se eu comparar com quem está levando a coisa fácil. Agora, se você voltasse um pouco no tempo, era difícil para todo mundo. Então ninguém reclamava. Era difícil para todo mundo. Agora não, né? Agora tem os espertos. Tem o esperto, o inteligente e o sábio. O esperto faz aquilo que dá lucratividade para ele imediata. O inteligente é aquele que dá lucratividade para ele, não imediata, a longo tempo. O sábio é aquele que faz aquilo que beneficia todo mundo a longo tempo. Nós temos que ser sábios. O fato de eu cumprir minha obrigação, eu estou fazendo por todos, para mim e para todos, por muito tempo. A começar pelos nossos próximos filhos, né? As pessoas que estão à nossa volta. Se não tiver o exemplo, não tiver o modelo, né? E as pessoas que são modelos, elas não sabem que elas são modelos. Porque elas fazem aquilo espontaneamente. Nós ainda estamos na fase de lutar para fazer certo. Tá bom, já é alguma coisa. É assim, em lutar para fazer certo, que um dia vai virar espontâneo. Certo? Pois não. Você falou sobre Kardec mostrar os limites, né, da doutrina. Tem um argentino que chama Matias de Stefano, que ele entra bem, vai um pouco além da doutrina, ele fala umas coisas que às vezes eu acho que eu nunca vi, pelo menos na doutrina. Ele fala muito sobre os pontos de energia do corpo, né, sobre os chakras. Isso é abordado em algum estudo? Na doutrina através do... Fala um pouco, não fala?
Na verdade, essa questão do chakra é um nome hindu, né? Isso vem do hinduísmo, né? Existe o correspondente na doutrina espírita, passado por André Luiz e os demais espíritos, né, confiáveis, como centros de força. Tá? Então existe essa correspondência, esses centros de forças, que são os pontos de ligações entre corpo, perispírito e o cosmo, né? Só que dentro da doutrina isso não está assim tão mastigado como você vê todo mundo mastigando, né? E por quê? Porque justamente qual é a grande finalidade hoje qual é a grande finalidade da doutrina? Evangelização. Não é saber a técnica, se o chakra está assim, está assado, está amarelo, está verde, entendeu? Está distorcido. Parece que são como redemoinhos, né? E muitas vezes eles estão difusos, quando eles deveriam estar concentrados. Bom, e daí? Daí é o seguinte, eu não sei se está difuso, se está amarelo, se era para estar verde e tal. Quando você vem tomar passe, quando você vem assistir a sessão, quando você se equilibra, você ora, você realinha tudo. Independente de você saber como é que foi que realinhou, realinha, entendeu? Esse equilíbrio, bota aquela brincadeira que a gente fala assim, né? Aquele rapaz que foi perguntar lá, antes de Cristo mesmo, né? Para um rabino, como é que ele adquiria a salvação. Olha, você tem que ler os profetas, tal, não sei o que. Ele falou, puxa, mas tem que estudar tudo? Tem que estudar tudo. Ele não gostou, foi procurar um outro rabino. Olha, eu quero conseguir a salvação. Ele falou, basta amar. Mas só amar? Sim. Mas é só isso? Mas por que eu tenho que amar? Bom, para saber por que tem... Aí você tem que ler as escrituras, entendeu? Né? Então é mais ou menos assim. A gente vem, né, para a doutrina espírita e siga o cristianismo. Né? Perdoe, basicamente é isso. Perdoe, né? Busque a conciliação, distribua a esperança, né? Seja maleável. Automaticamente isso se reflete sobre todos os detalhes que são esses especificados por alguns, porque tem a facilidade de ver e tudo mais, mas que pode estar olhando um pedaço só do elefante. Tá? Por isso pode parecer assim um negócio meio xiita, né? Kardec, mas é que esses médiuns que vieram e que seguem Kardec é que dão a segurança para a gente. Eu não preciso saber outros autores espirituais, porque você não sabe se você está lidando com alguma coisa que seja a opinião dele ou não, né? Porque existem diferentes opiniões. Não, a gente está assim no que é certo, no que é assim, no que é seguro. Não vou nem dizer que é certo, é o que é seguro. Você seguir o que Kardec colocou é seguro, você não erra. A ponto de Emmanuel colocar, se algum dia, né, eu me manifestar com qualquer situação que se contrapõe a Kardec, jogue fora o que eu falei e fique com Kardec. Hoje surgem muitos livros espíritas, muitos livros, muitos médiuns novos, e é difícil. Às vezes tem eu não lembro mais, ainda bem, né? Tem um livro que você vai lendo assim, o livro está redondinho. Chega nas duas ou última página, ele fala uma batatada lá que põe todo o livro a perder. Né? Só que eu acho que nosso grande problema hoje qual é? O tempo, né? Aquilo que a gente começou a discutir, né? O tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Quando um amigo já desencarnado falou isso, eu não entendia que tempo era uma questão de prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. O que você vai fazer na frente? Aí você vai ter tempo para aquilo ou não. Né? Dependendo do assunto, aquilo, apesar de você estar livre, você não tem tempo para aquele assunto. O meu repouso, o meu pensar agora está na frente do que fazer isso aqui. Às vezes não. Às vezes eu tenho que pegar isso aqui e jogar para cá. Então, prioridade, tempo é uma questão de prioridade. É o que você estabelece como primeiro. Né? E nós não temos tempo para ficar... eu, particularmente, não tenho tempo de ficar lendo livros aí novos de autores para saber se é kardecista ou não. Eu não tenho tempo, para mim não é minha prioridade.
Eu prefiro gastar o meu tempo com coisas que eu já tenho certeza que são seguras, porque eu tenho que aprender. Eu não tenho que dar opinião. Eu ainda estou na fase de esponja, eu estou absorvendo, não estou repetindo. Todos nós, para que a gente possa observar, imitar e deduzir, nós temos que criar o que chama massa crítica ou repertório. Também é interessante. Qualquer tema, né? Professor, é muito comum isso. Você vai aprendendo uma matéria. Então, um dia eu quero ser professor de matemática. Então, tá bom. Então, eu vou aprendendo matemática, eu vou acumulando. Aí, depois que chega numa certa quantidade mínima ali, aí eu começo a balbuciar, eu começo a repetir algumas coisas, né? Até que eu vou colocando mais e mais, aí eu vou deduzindo, tal, vou criando um repertório para poder dialogar naquela língua com os outros pares. Aí eu começo a pertencer àquele campo, né, de ação, aquele campo profissional, né? E aí eu vou trocando conversa, tal. Aí à medida que eu vou melhorando o meu repertório, aí é que eu vou podendo deduzir, conversar, questionar. É o que nós estamos fazendo na doutrina. Nós estamos enchendo o nosso pote aí, né? Criando massa crítica, nós estamos aumentando o nosso repertório, até para poder ter dúvida, né? Porque tem coisas que eu vou ter dúvida que já está escrito. Então até eu tenho que saber, não, isso é assim, isso é assado, Vitor, o que você acha? Eu li isso, então tá bom, então aí a gente vai estabelecendo. Agora, uma pessoa que começou na doutrina espírita hoje, você acha que ela consegue participar dessa conversa aqui? Hoje, ela entrou pela primeira vez. Dá? Não dá? Não é elitismo. É que não dá, não tem o repertório, não tem o vocabulário, né? E por que a gente não aprende outras coisas? Por que os espíritos não ensinam outras coisas para nós? Porque falta repertório. Eu ainda estou em falta repertório. Eu nem sei o que eu vou perguntar. Se ele começar a falar, eu vou ficar assim. Né? Tem perguntas que não são respondidas, né? Ainda. Por quê? A própria... Não estamos preparados, a gente não tem nem o vocabulário. Ele vai responder, você vai falar. É que nem aluno de colegial, quando o professor lá fala, você vai aprender relatividade. O pai, ele vai explicar a relatividade. Tá. O cara vai explicar e voltou puxando. Ele falou que é relatividade. Você entendeu? Por quê? Porque não tem nem o que questionar. Você aprendeu um parágrafo lá. A mesma coisa para a doutrina para nós. Para que a gente... Por isso que a gente faz grupos de estudo, né? A gente está aqui trocando ideias, tal, para poder, né, criar uma massa crítica para, inclusive, receber outras informações. Porque senão não vai vir, o cara não entende. É como viajar para um país sem saber a língua daquele lugar. Você fica lá de turista, assim, tem a placa, você vai para ver, o cara, não é para passar. É assim. A gente está que nem turista na espiritualidade. Vamos lá. Capítulo 4. O caso Vicente. Então nós estamos retomando aqui, né, que André Luiz foi aceito no grupo pertencente a Aniceto, né, para desenvolver trabalhos em relação ao Ministério da Comunicação, né? Ele era um dos 2 últimos candidatos, num total de 50, para poder participar dessas atividades. Tudo bem? O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inquieto e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Quem era o Vicente? É o médico, também médico, que, assim como ele, estava ingressando no grupo. Tudo bem? Então, Aniceto os colocou juntos, né, porque eles tiveram a mesma profissão na Terra. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão.
Alguém quer anotar para entrar de estagiário aqui? Não é? Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Niceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Tudo bem até aqui? Descritivo, autoexplicativo. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando nimia delicadeza, não sei o que é nimia, hein? Nímia. Também não sei, mas tem acento no nímia. É, tem acento. Olha, já melhorou. Nímia. Tá bom. Depois, bom. Aí não tem dicionário? Não tem. Tem dicionário. Bloco aí. Ah, boa. Quem que procura? Não, vamos lá. Vamos lá. Agora, ó, algum. Nímia. Se tiver, né? Talvez sutil. Pequena. Nímia. Que tipo de nímia? Alguma coisa assim? Milha. Não, nímia. Ó a janelinha, ó a janelinha. Mímia. Não tem. Ou nímia. Né? Tudo bem. De Lição novo, de casa. lição de casa. Né? Vai ficar, se não fizer, vai ficar para descobrir na outra encarnação. Ou perguntar para ele. Ou perguntar direto para ele. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição. Não é erro de grafia, não? Eu acho que não, viu? Eu vou pôr para correr aqui Peraí. Pode ser minha, né? Não, não é. Eu não vou ter. Não, contexto. Nímia. Nímia. Está buscando aqui, pela demora. Tipo, existe mesmo. Evidenciando nímia delicadeza, nenhum resultado encontrado. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Somos nós, né? Chorando as pitangas. Nossa, é sempre maior, né? Todo mundo, tá vendo como a gente se identifica? Daqui a alguns parágrafos tomou um puxão de orelha, não tenha dúvida. Né? É isso que se chama se conhecer. Né? A gente se empolga, né? A cenoura está aqui, eu quero ser assim, mas eu ainda sou assim. Né? A gente tem que... Isso é a luta, né? De você tentar mudar mesmo. Né? Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até ao fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar.
No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, com quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda. Nossa, pelo nome, hein? Rosalinda. Rosalinda, né? Exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, ainda mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão. Embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito. Anuí eu sei, concordei, tá? Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristece bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de grande extremidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de reservar-lhes o olhar ansioso, de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo staccato, e aí vem aqui, neologismo, provavelmente do italiano, separado, destacado, figurante, suspense. Fez uma pausa, né? Então, nessa altura, Vicente fez longa pausa, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz.
depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicarem determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Você vê que o advogado manjava de biologia, né? A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério viveram aparentemente felizes. Vivem, aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiramente a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância, e nada mais. Cadê a justiça? O que é justiça? Eu já expliquei uma vez aqui, eu não sei se vocês lembram. Fala. Para ele ali, ele estava querendo uma justiça mais dos homens, né? Alguma coisa mais imediata, né? Mas para ele, com certeza, se fez justiça. Lamentável só por quem que tenha vindo, né? Porque eles certamente vão colher essa justiça aí no futuro imediato ou imediato. Né? O que mais? Vamos lá. O esforço dele é para perdoar, né? E a justiça vem de Deus. O esforço é para perdoar e a justiça vem de Deus. Porque no fim tudo é uma questão de ignorância. O que mais? Mas até a pessoa chegar a essa conclusão é bem difícil. Não, Você e o que? entender que tudo é uma questão de ignorância. Até você processar isso dentro de você, primeiro, é que nem o André Luiz. Primeiro é a raiva, depois o ciúme, e aí até você conseguir trabalhar tudo isso dentro de você e concluir que é uma questão de ignorância. Mas tudo bem, porque isso aconteceu no livro, a gente já passou por isso, não vai passar nunca mais. Deu para entender? Quem é que está livre de uma situação dessa? Não é para bater no companheiro agora, né? Quem é que está livre de uma situação dessa? Quem é que está livre no futuro? Complicadíssimo. Por quê? Porque são... as pessoas falam, são coisas da vida, né? Acontece. Não, isso não acontece. Acontece agora, que é um planeta de provas e expiações, porque nós estamos carregados de problemas, então agora acontece. Mas isso não é que nem chuva. O que acontece é chuva, sol, isso acontece. Agora, traição, né? Essas coisas não acontecem.
Ah, se apaixonou. Isso acontece. Acontece a redescoberta da pessoa, a paixão, mas não necessariamente a consequência. E é aquilo que a gente já comentou, né? Em filosofia é muito comum se falar que a paixão, o amor, por incrível que pareça, gente, na filosofia o amor, ele é um desejo. O que é desejo? É do corpo, é da natureza. Vontade é da razão. E é um desafio vocês refletirem a respeito, hein? Se o amor é um desejo ou é uma vontade. Eu pergunto para vocês agora, o que a paixão, o amor, né? O que ele é? Eu acho que é da razão, não acho que é do desejo, não. Ele acha que é da razão. Amor é querer ver o outro. Não, no caso aqui, amor é se apaixonar, né? A paixão, né? Sim, sim. Eu acho que num primeiro momento é uma vontade, é razão. E depois se torna desejo. Porque é exatamente por isso que a gente tem que aprender a amar. E não ama naturalmente todas as pessoas. Tem um componente físico, obviamente que tem, mas ele é destacado pelo pensamento, que é uma forma... Lembra aquilo que a gente discutiu? O pensamento ele pode ser racional ou sentimental. Né? Ele não é o teu corpo que ama a pessoa. É a razão, é o teu sentimento. E o sentimento é uma forma de pensamento. Está colado na razão. Não é o teu corpo que ama. Não. Né? E eu até diria que nem sei se é o teu corpo que deseja. Nem sei. Porque é muito comum você ver pessoas assim, formosamente bonitas, que para você não significa nada. Não é? Pessoas assim que, para todo mundo, nossa, olha que pessoa linda. Tá assim, olha, para mim não tem nem sal nem açúcar. Por quê? Porque não está vinculado à questão plástica do corpo, não é desejo puro. É envolvimento de sentimentos. Né? E se é sentimento, mesmo que haja um sentimento, existe a razão para ajustar comportamentos, porque justiça advém da palavra ajuste. Quando tem algo desajustado, você ajusta, você faz justiça. Deu para entender que justiça não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com revide, não tem nada a ver com contraposição, compensação. Não. Justiça tem a ver com ajuste. Ajuste em relação a quê? Ao que deveria ser e não foi. O que deveria ser. Então, certamente, o irmão e a cunhada tiveram ligações anteriores. Certamente. São espíritos muito próximos. Agora, por algum motivo, que dá para a gente até perceber, aquela encarnação foi preparada para que eles vivessem afastados e o casal ali era o irmão e ela, por uma questão de ajuste já anterior. Só que esse ajuste já não aconteceu de novo. Então, né, vai exigir... Oi? E ainda gravou. Sim, ainda gravou. Então, vai precisar no futuro um ajuste maior. Essa é a justiça. Essa é a justiça. Então, a justiça não fique com a imagem de que é prato, que é balança, que é espada, que é cega. Né? Isso é para o homem. Né? É ajuste de comportamento. Então, muitas vezes, eu quero justiça. Então, quer justiça? Mas o ajuste de comportamento é do outro e também deverá ser teu. Vai saber por que também, né? Ela, de alguma forma, ela já estava enfadonha com o casamento, talvez ele não tivesse que estar colocando ela lá no laboratório, tivesse que eles trabalharem consultando as pessoas, e aí ela tinha outra, não sei, mas
de alguma forma, né, sempre há um componente, não estou dizendo que ele é a causa disso, né, mas um pequeno ajuste também de comportamento dele poderia ter evitado ou adiado uma situação dessa. Né? Um pequeno ajuste de comportamento dela também teria adiado ou até evitado, e do irmão também. Né? Esse ajuste é através da razão. É onde a razão tem que se sobrepor àquela, até desejo. Tem que sobrepor ao desejo. A razão tem que sobrepor, ele só não pode se sobrepor ao próprio sentimento na forma de deixar alguém ser prejudicado em relação à sua exteriorização. Ele está submetido ao interesse do outro e tudo mais. Não adianta eu fazer o que eu quero, o que eu amo. Não, tem que considerar isso num contexto. Só um instantinho. Diga, Antônio. Não, saber dividir as coisas, né, mano? Sim. Por isso que os Espíritos falam, né, que na Terra são múltiplos cenários. Né? Nós vivemos teatro. É um teatrinho. Onde cada um aqui está desempenhando um papel nessa peça. Cada um tem um papelzinho. Né? Quem você é? Não sei, é outra coisa. Agora, nessa encarnação, com essas pessoas, eu estou desempenhando esse papel. É o que eu brinquei na segunda-feira. A gente é como está dirigindo. Você está naquela faixa? Então tá bom, fique naquela faixa. Não adianta você ficar dirigindo que nem táxi frotinha, né? Abriu ali, vou aqui, vou para cá, breca, vai. Não leva a vida assim. Ali é a tua faixa? Então vai na tua faixa. Brecou? Então para. Andou? Você anda. Ah, mas o outro está indo mais rápido. Deixa o outro lá. Deixa o outro lá. Faixa de ônibus. Deixa o outro lá. O outro vai mais rápido. Não, a gente o que faz? A gente, ao invés de levar a nossa vida ali com equilíbrio, né, meditando, orar e vigiar, não, o que a gente faz? A gente tenta driblar a vida. Aí é que entra o livre-arbítrio, né? Isto. O livre-arbítrio é em todos os instantes. Mas às vezes você ousa demais. Não, você tem que ousar na sua faixa. No seu papel, no seu script, na sua fala. Ora, se eu tenho que desempenhar um papel de pai, eu tenho que ser o melhor pai. Se eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser a melhor mãe. Se eu sou esposa, o melhor esposo. E assim por diante, o melhor irmão. É isso que a gente tem que tentar fazer. Agora, não adianta eu misturar os papéis. E é o que aconteceu, né? Ele fugiu do script. Cada um fugiu do seu script. Aí desmontou o cenário. E aí o que precisa? Justiça. O que é justiça? Ajuste em todos esses comportamentos num futuro. Então aquilo que a gente brincou lá, né? Aconteceu, Deus agora vai preparar tudo e vai dar um presente para que eles ajustem-se. Isso vale para nós. Então, eu já ouvi até de espíritas. Eu separei, sabe por quê? Eu tinha casado, era meu casamento, mas aí eu descobri em fulana, aí sim, aquela é a minha alma gêmea, aquela é o espírito que eu tinha que ter desempenho. E agora, com ela eu vou no centro, porque a outra não queria ir no centro. Então. Assim, hein? Olha a justificativa, né? A outra não queria ir no centro, agora essa não, então essa é a minha companheira, né? Conversa mole. Conversa mole. Na verdade, eu estou fugindo do meu script. Puxa, Zé, mas é difícil. Então, tem certas coisas que você tem que aprender a dizer não. Tem que ter o sim e tem que ter o não. Vocês leiam Ivone Pereira em todos aqueles 3 livros lá, né? Há situações como essa, né? Em que podem acontecer os romances cruzados aí, e aqueles espíritos que vêm para vigiar toda a família, eles criam mecanismos para que não hajam até contatos. Olha, manda fulano lá para a Holanda, lá trabalhar lá, vai servir lá, para não colocar em risco o reajuste. Agora, está brincando com fogo, está colocando o irmão dentro de casa, é brincar com fogo. Então tem coisas que a gente tem que dizer sim, tem que dizer não. Poxa, mas você está sendo preconceituoso, é fulano de tal.
Os antigos tinham isso, antigos que eu quero dizer da geração anterior, eles tinham isso muito claro, né? Você podia pegar a tua avó, a tua tia, eram pessoas assim ignorantes, não sabiam escrever, não sabiam, mas tinham uma visão de vida, né? Elas olhavam assim, dois irmãos, dois primos conversando muito, tá? Ó, fica de olho, menina, entra aí, larga teu primo lá, que ele tem que fazer, ou você vai pega a carroça e vai para lá. Não ficava com essa, né, isso que a gente tolera hoje, não, é muito claro. Bate os olhos, já, né, não é malícia, é conhecer a vida. Sabe que as pessoas têm fraquezas, ué. Então, vamos respeitar as fraquezas. Porque só morre afogado, quem falou, né? Só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não se arrisca em água funda. Pato novo não faz mergulho fundo, né? Eu li aqui, falei algumas coisas para vocês de Santo Agostinho, depois que ele se converteu, né? Ele se converteu ao cristianismo. E aí, qual era a grande uma das dificuldades dele? Qual era? Isso não são palavras minhas. As mulheres. Com as mulheres. Mas era o Agostinho. Ele já tinha se convertido, né? Mas ele tinha dificuldade. Qual foi a proposição dele para que ele garantisse que ele não ia se perder depois que ele se converteu? Ele garantiu, ele se comprometeu e não ficava mais sozinho com uma mulher. Não interessava em que condição. Ele não ficava sozinho com uma mulher. Eu estou falando do século IV. E hoje? É você se conhecer, né? É se conhecer. Falar, não adianta eu mexer com fogo, é até aqui. Se ficasse, é tudo por agora. Não sei, pode ser que não, mas ele não quis arriscar. Isso é suposto, né? Isso ele não quis arriscar, é o vigiar dele. Pode ser que ele ficasse e não acontecesse nada, mas ele não quis arriscar. Nós não queremos nem a propositura. A gente brinca com fogo. Não, eu me garanto, é que nem adicto, né? O cara que tem problema com droga, o que ele faz? Não, eu sei que eu estou usando, mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Está brincando com fogo. Por quê? Porque não vai. Ele está... Quando é que ele começa a se recuperar? Quando ele fala que eu não domino a droga. É ela quem me domina. Então aí ele corta. Aí a chance de sucesso existe. Tudo bem? Então vamos lá. É interessante a serenidade, né, do parceiro, né? Mas não é assim. Você vê a Não, peraí. Serenidade depois sabe-se lá de quanto tempo. Sim, não, com certeza. Você vê a evolução espiritual que ele conseguiu chegar. Sim. Mas veja, com todo esse esforço, ele ainda está numa condição de aprendiz no nosso lar, que está aqui do lado, está na esquina. Tá? Você faz o Pai Nosso, por favor? Faço. Obrigado, Senhor, por permitir mais uma oportunidade. Que a gente consiga fazer hoje melhor do que a forma como fizemos ontem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, tu é a glória e tu é a justiça. Graças te damos, Senhor. Que assim seja.